Bom, gente, agora eu vou falar um pouquinho sobre sais, que é super fácil. Olha só, de acordo com a Arrhenius, né, sal é toda substância que em solução aquosa sofre dissociação, produzindo pelo menos um cátion diferente de H+, e pelo menos um ânion diferente de OH-. Então, aqui eu tenho, ó, NaCl, né, que é o cloreto de sódio, sólido. Em água, ele vai formar o cátion Na+, e o ânion Cl-. A mesma coisa, né? Esse outro exemplo aqui, ó, sulfato de cálcio. Em água, ele vai gerar os íons cálcio e os íons sulfato. Os sais, eles são formados a partir da reação de um ácido com uma base. Muitas vezes, quando a neutralização não é total, eu posso ter ácidos, sais, né? Ácidos e sais básicos. Os sais ácidos, eu tenho hidrogênio no meio. E sais básicos, eu tenho hidroxila. Então, aqui, olha, neutralização parcial do ácido. Eu tenho um ácido diprótico, né, reagindo com uma base monoprótica, ou seja, com uma hidroxila só. Então, a quantidade de ácido aqui é maior. Então, com isso, eu vou ter o quê? Um sal ácido, né? Eu tenho cátion, tenho hidrogênio aqui no meio, que também é um cátion, e o radical sulfato, mais água. A mesma coisa, ó, quando ocorre a reação, né, desses dois exemplos aqui, olha, do ácido fosfórico com o hidróxido de potássio. Como o ácido fosfórico é triprótico, eu estou com deficiência de base. Então, o sal formado vai ser um sal ácido, né? O K2HPO4. E também eu posso ter a neutralização parcial da base. Quando eu tenho uma quantidade maior de base do que de ácidos, o sal formado vai ter a presença de hidroxila no meio. Então, CaOHCl, outro exemplo aqui, ó, NaOHSO4. Por outro lado, né, ocorre também a neutralização total, quando as quantidades de ácido e base são equivalentes. Né? Então, são esses exemplos aqui, ó. Eu não tenho nem hidrogênio nem hidroxila no meio desses sais. Então, como se classificam sais? Sal neutro, né, onde eu não tenho a presença nem do cátion hidrogênio, nem do ânion hidroxila. Hidrogenossal, quando eu tenho, né, o hidrogênio aqui no meio do ácido, que é um sal ácido, né, que a gente chama. Hidroxissal, quando eu tenho hidroxilas, né, no meio aqui do sal. Sal duplo ou misto, eu tenho dois cátions, né, dois metais aqui no caso. E o ânion. E eu tenho também o sal hidratado, que é o sal que contém na sua parte externa moléculas de hidratação. Quanto à solubilidade, são solúveis todos os sais de metais alcalinos e os sais de amônio. A maioria são insolúveis. Como que eu dou o nome para os sais? Muito simples. Eu vou direto na tabela, né, de ânions que vocês têm, e coloco o nome do ânion seguido do nome do cátion. Então, por exemplo, NaCl, o nome do ânion é cloreto e o sódio o Na é o sódio, então cloreto de sódio. Para os sais que contêm H+ no meio, eu posso falar, se tiver um hidrogênio só, eu posso falar de monohidrogênio. Se for 2, dihidrogênio. Se for 3, trihidrogênio. E assim por diante. E o nome do ânion, né? De hidrogênio, por exemplo, sulfato de cálcio. Esse é um exemplo. E para os sais que contêm hidroxilas, eu vou colocar
o prefixo seguido da palavra hidróxi mais o nome do cátion. Para sais duplos, quanto ao cátion, usa-se o nome do ânion seguido dos nomes dos dois cátions. Quando eu tenho um sal que tem dois ânions, usa-se o nome dos ânions primeiro, seguido do nome do cátion. Então, vamos ver isso na prática? Olha, aqui exemplos, olha. Então, aqui eu tenho, né, alguns exemplos de sais normais, que não tem nem a presença de H e nem a presença de OH. Então, por exemplo, NaCl, o nome do ânion, cloreto de sódio. SnCl2, Cl, o ânion é cloreto de estânio 2, ou pode ser também cloreto estanoso, né? Seguindo o mesmo critério para ácido e base. Porque o estânio ele é mais 2 mais 4. Sulfato de ferro 3, ou também chamado de sulfato férrico, porque o ferro ele tem duas valências, mais 2 e mais 3. Como a mais 3 é a maior, a terminação ico. Agora aqui nós temos, olha, alguns exemplos de sais ácidos, né? Então, olha aqui, o hidrogênio tem dois hidrogênios aqui. Então, vai ser dihidrogeno fosfato de sódio. Aqui eu só tenho um, então eu posso colocar um mono ou não colocar nada também. Pode ser só hidrogeno, o nome do ânion, carbonato de potássio. Aqui um sal básico, olha. Então, tem duas hidroxilas. Então, dihidroxi, sulfato, que é o nome do ânion, de estânio 4. Ou dihidroxisulfato estânico. No caso aqui, com estânio novamente. Eu tenho, trihidroxi iodeto de estânio 4. Ou trihidroxi iodeto estânico. Aqui, um sal duplo, né? Olha, onde eu tenho só um ânion. Então, o primeiro é o ânion, sulfato de sódio e potássio. Aqui no caso, olha, eu já tenho um sal com dois ânions, CaBrCl. Então, cloreto, brometo de cálcio. Né? Aqui, outros exemplos de sais, né, misturados aqui. Aqui eu tenho sal normal, sal ácido. Então, KNO2, nitrito de potássio. Na2HPO4, fosfito de sódio. Aqui, H2PO2. O nome desse ânion é hipofosfito de potássio. Aqui eu tenho exemplos, né, de sal hidratados. Então, eu vou dar um nome normal ao sal, cloreto de cálcio. Quantas moléculas de água eu tenho? Duas, então dihidratado. Sulfato de cobre, pentahidratado. Então, eu vou colocar sulfato de cobre 2, pentahidratado, ou posso também colocar sulfato cúprico pentahidratado. Então, aqui tem um exemplo geral, né, de todos os ácidos, de todas as formas.